O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos quase nos últimos dias deste ano litúrgico, que é diferente do ano civil, né? O ano litúrgico ele começa no primeiro domingo do Advento e encerra na semana de Cristo Rei do Universo. Então, próximo domingo já é a festa de Cristo Rei do Universo e se encerra naquela semana, então, este ano litúrgico que estamos celebrando, ano B, do qual fomos acompanhados pelo evangelista Marcos durante todo este ano. E no próximo, a partir do outro domingo, né, do domingo do Advento, começaremos a meditar o evangelista Lucas. Vejam, irmãos e irmãs, a liturgia, sempre quando vai encerrando o ano litúrgico, começa a nos levar também, portanto, a meditar o fim dos tempos, né, a segunda vinda de Jesus Cristo. Também nos primeiros domingos do Advento, sempre vamos meditar a segunda vinda de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus, não é? E por isso, então, às vezes nós lendo muito rapidamente, faz com que tenhamos uma leitura errada, ou de descrença, ou de radicalização. De que forma? Acho que não vai ser nada dessa história. Jesus era um bom pedagogo, falou só como um modo do povo entender alguma coisa, mas essa história de inferno, que sei o quê, que vai escurecer, essa história toda aqui, acho que não tem nada disso aqui não. Isso é uma descrença que está errada, porque nós mesmos, inclusive como profissão de fé, nós rezamos que o Senhor há de vir em sua glória e julgar os vivos e os mortos. Não é isso que nós rezamos no creio? Que há de vir e julgar os vivos e os mortos. É profissão de fé. Mas então quer dizer que vai ser do jeitinho que está escrito aqui, padre? Vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair, as forças do céu não serão abaladas. Então depois junta também o Apocalipse, mistura um pouco com tal coisa. É desse jeitinho? Não necessariamente. Isso aqui também é um modo, simplesmente modo de explicar naquele período, naquela época, que iria acontecer algo. Como que esse algo vai acontecer? Não sabemos. Como que, em que lugar, em que momento que isso vai acontecer? Não sabemos. A questão aqui não importa quando, onde, de que forma irá acontecer, mas estejais preparados. Há algumas profecias, por exemplo, que dizem,
que esse tempo de escuridão, de apagão, digamos, iria acontecer durante 3 dias e 3 noites, portanto, sem energia elétrica e sem luz do sol e sem lua e tudo mais, esse grande apagão, e que deveríamos ter velas abençoadas em casa. Isso já tem um tempo, estas profecias, digamos, né? Mas, minha gente, o Senhor está nos mostrando que de nada vai adiantar nós termos velas abençoadas em casa se nossos corações não estiverem incendiados pelo Senhor. De nada adianta termos velas acesas em casa, se nós não estivermos ardendo de amor por Jesus. Porque daí nós seremos deixados. Porque daí nós não seremos deste grupo de pessoas por qual São Miguel se levantará, como nós escutamos na primeira leitura. Veja, a primeira leitura nos ajuda muito a compreender esses 2 paralelos pelos quais o Senhor nos convida a meditar no Evangelho, na liturgia toda de hoje, né? Veja, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. Primeira coisa, imagina uns 20 anos atrás, você escutava falar sobre Quaresma de São Miguel Arcanjo? Sim ou não? Quem já escutou há 20 anos atrás sobre a Quaresma de São Miguel? Ninguém. Mas a Quaresma de São Miguel foi criada há mais de 500 anos atrás por São Francisco de Assis. Então por que será que só agora que começou a chegar para nós? Será que é coincidência? Será que é uma coisa assim, é que agora os padres trouxeram? Não, os franciscanos estão aí. Desde São Francisco de Assis, a nossa diocese quase que inteira, né, foi evangelizada por franciscanos. Será que eles que não quiseram? Não é disso que se trata. O que está dizendo a profecia de Daniel? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos de teu povo. Parece que estamos chegando neste tempo. Padre, então quer dizer que agora é o fim dos tempos? Não sei, mas o Senhor nos convida a estarmos sempre preparados, né? Então nós precisamos estar prontos. Se não é o fim dos tempos comunitário, digamos, talvez esteja chegando o fim dos tempos nossos. Nós estamos envelhecendo a cada dia que passa. Estamos chegando no fim das nossas vidas, no fim dos nossos tempos, a cada dia que passa, né? Quando a gente às vezes acorda, né? Mais um dia de vida. Acho que é o contrário, né? Menos um dia de vida, né? Neste mundo, especialmente. Nós vamos diminuindo o tempo aqui, ao passo que vamos buscando a vida eterna. E veja, ainda na primeira leitura, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Gente, nós estamos vivendo um tempo tranquilo, que está todo mundo em paz, né? Essas máscaras aí é sinal de quê? De tempos de angústia, tempos de sofrimentos, né? E aí junta às vezes os tempos de sofrimento, de angústia comunitário, com também tempos de angústias individuais, particulares. Por exemplo, né? Comunitariamente temos vivido a questão da Covid, graças a Deus estamos já vencendo pouco a pouco, mas também uma questão de economia, financeiramente, todas as nossas famílias de alguma forma estão passando alguns apertos, mas particularmente alguém que perde um ente querido, alguém que descobre uma doença grave, alguém que às vezes descobre alguma situação difícil com o esposo, com a esposa, não é isso? Então, tem também situações individuais, com tempos de angústia. Mas, nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. O que quer dizer isso, gente? Primeiro, todos os batizados e os que procuram a Deus de coração sincero foram inscritos no livro. Acontece que quando pecamos, nós riscamos este nome do livro. E todas as vezes que cumprimos os mandamentos do Senhor, que quando colocamos em prática a sua palavra, porque a palavra do Senhor não passa, apesar de céus e terras passarem,
não é? Portanto, aqui estes permanecem com o nome inscrito no livro, e não só no livro, diz ainda o profeta que estará escrito na mão do Senhor. O Senhor tatua na sua mão o nosso nome. Continua ainda a profecia de Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. O que quer dizer isso? Os que já morreram, né? Os que já fizeram a sua passagem, estes despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. O que quer dizer isso, minha gente? O juízo. E aí é importante nós fazermos uns dois paralelos. Nós sabemos que teremos dois juízos: o juízo particular e o juízo universal. Qual a diferença e qual a necessidade de cada um deles? O juízo particular acontecerá naquele instante, naquele momento que nós morrermos. E aqui as pessoas que já morreram, né, já passaram. Esse instante, nesse momento, quando nós morremos, nós já nos colocamos diante do trono de Deus e já seremos julgados por aquilo que fizemos, por aquilo que somos, que temos sido, né, neste mundo. Seremos julgados. Será que nós alcançaremos a misericórdia de Deus aí ou não? Porque toda a verdade será revelada. Diz, né, a alguns santos que nós mesmos, quando chegarmos diante de Deus e Ele só mostrar a verdade para nós, as almas que não foram amigas de Deus já vão se direcionar ao inferno por elas mesmas, porque não são amigas de Deus. Estas almas não têm amizade com o Senhor e não querem estar com Ele. Não querem. Se viveram esta terra de modo inimigo do Senhor, né, no sentido, vivendo no pecado, insistindo no erro, né, buscando pouco, em nada, um arrependimento sincero, esta pessoa por ela mesma se direciona ao inferno, né? Então Deus, a única coisa que Deus faz é mostrar a verdade, é trazer as claras, colocar luz naquilo que vivenciamos, trazer luz nessas situações todas, e nós mesmos nos direcionaremos para a nossa condenação eterna, Deus me livre e guarde, ou então para a salvação eterna. Este é o julgamento particular, o juízo particular. E aí no fim dos tempos, o que quer dizer fim dos tempos, gente? Fim da temporalidade, porque o tempo também foi Deus quem fez, não é? A gente acha que vai vir destruição, e fogo, enxofre, isso e aquilo outro, né? Não, haverá novos céus e nova terra, tudo será renovado em Jesus Cristo, tudo será glorificado em Jesus. Acontece que isso será colocado, entregue somente aos filhos do Senhor, né? Somente aqueles que quiserem manter-se junto dele, e não mais aqueles que vivem a maldade, que vivem a proximidade com o demônio, Satanás, o diabo, o encardido, ou o nome que você quiser dar. Por isso então o juízo eterno, o juízo universal. No juízo universal acontecerá, né, que no fim dos tempos, naquele momento derradeiro, no último dia, o Senhor virá sobre as nuvens, diz aqui, né, e julgará vivos e mortos. Os vivos, portanto, ele mesmo diz que irá separar as ovelhas dos cabritos, não é? As ovelhas serão tomadas, os cabritos serão deixados, digamos, né? Aqueles que se mantiveram distantes do rebanho do Senhor. Portanto, também nós vamos percebendo que o Senhor vai impor sobre cada um de nós a sua glória, mas também impor sobre aqueles que não vivem a sua misericórdia, que não vivem a sua palavra, a condenação. Não porque é vontade de Deus, exatamente o contrário. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. A vontade de Deus é que nós alcancemos a salvação, que nós sejamos redimidos no seu sangue. Acontece que nós precisamos buscar. Imagina você ganhou uma passagem de avião
as crianças aí para Disney. Imagina que legal, ganhou uma passagem, tudo pago para Disney, para o ano que vem. Só que você precisa se organizar para a viagem, não é só você ganhar a passagem paga que já está tudo certo, não é isso? Não, você tem que ir tirar o passaporte, depois tem que ir lá pegar o visto na embaixada, né, dos Estados Unidos, tem que pegar um visto, depois tem que preparar a mala. Não pode ter tanta coisa na mala, porque se a mala estiver muito pesada, não pode colocar no avião. Mas também tem que levar alguma coisa, não dá para ir sem nada, não é isso? Precisa levar aquilo que realmente vamos usar. Assim também é a nossa passagem para o céu. Já foi comprada, o Senhor já nos alcançou, já entregou o bilhete para mim e para você. Mas nós precisamos nos organizar. De que forma, Padre? Primeiro, a gente tem que ter na mala o quê? As virtudes, as benfeitorias, as coisas que os ensinamentos do Senhor, os mandamentos. Sermos bem-aventurados, tem que ter as bem-aventuranças na mala. Mas a mala não pode estar muito pesada, então nada de pecado, nada de ruindade, maldade, ódio, raiva, egoísmo. Tudo isso não pode ter na mala, porque senão pesa demais e eu não embarco. Então veja, nós já ganhamos a passagem, mas precisamos nos esforçar para embarcar e nos direcionar a Ele. E minha gente, aqui que o padre colocou o exemplo, a Disney seria somente uma passagem, né, um passeio, e depois retornaria. No céu, o Senhor nos diz que está preparando uma morada para mim e para você. E morada é um lugar para a gente ficar, para a gente morar ali. Ou seja, este lugar aqui que nós estamos é que é a passagem. Este lugar que aqui estamos é que é o lugar que não vamos ficar tanto tempo. Mas é por isso, inclusive, que o próprio São Paulo vai dizer que nós somos estrangeiros nesta terra. Somos estrangeiros, porque a nossa morada, a nossa nação, a nossa pátria é o céu. Lá está preparado o nosso tesouro, lá está preparado as nossas casas, lá está preparado o lugar para cada um de nós vivermos em família. É isso que nós somos convidados, irmãos e irmãs. E aí vem isso que nós estávamos meditando com a profecia de Daniel. Onde nós estamos inscritos? E aqueles, né, no juízo final, portanto, que viveram esta intimidade com o Senhor, que colocaram em prática os seus ensinamentos, vai ser colocado esta luz, não de modo particular mais, mas de modo completo, que todo mundo vai ver. Por isso que a gente fala, né, no dia do julgamento final vai aparecer um telão, e todo mundo vai ver tudo aquilo que fizemos. Aqueles que foram exaltados neste mundo, mas que viveram a maldade, portanto os engrandecidos, digamos, né, os exaltados neste mundo, serão humilhados. E aqueles que foram humilhados neste mundo, mas viveram os ensinamentos do Senhor, serão exaltados. É isso que vai acontecer no juízo final. Toda a verdade será revelada, será colocada e trazida à tona, não é? Vou dar aqui um exemplo. Santa Dulce dos Pobres, né, aqui do Brasil, viveu na Bahia, em Salvador, começou um hospital num galinheiro. Um galinheiro foi o que começou o hospital dela. Inclusive, né, se vocês, recomendo ver o filme dela, é espetacular. Mas quando ela trouxe, né, alguns pobres e doentes para começar esse hospital, ela falou, mas a madre falou para ela, irmã, onde que a gente vai colocar essas pessoas? No galinheiro. Ué, mas e as galinhas? A gente faz uma canja, né? Nós fazemos uma canja para as pessoas. E foi aí que começou, né, o hospital. E minha gente, hoje é o maior hospital do estado da Bahia. O maior hospital, que atende todas as especialidades possíveis, tudo gratuitamente. Tudo gratuitamente. Pois bem, Irmã Dulce, no tempo da sua vida, já tinha tudo isso. Mas a sua obra continua acontecendo, né? Aquele bem que ela praticou lá atrás,
continua acontecendo, mesmo depois do seu julgamento particular, sim ou não? Já aconteceu o julgamento particular dela. Nós cremos que ela já está no céu, já intercede por mim e por você. Mas a obra dela aqui nesta terra continua acontecendo. O bem que ela fez continua ainda acontecendo na vida de tantas pessoas. No fim dos tempos, no dia do juízo final, tudo isso que aconteceu de bom, por conta daquilo que ela fez de bom lá atrás, será colocado sobre a vida dela. A glória será depositada sobre a vida dela. Só que se as glórias são impostas sobre a vida daqueles que foram bons, também a condenação será colocada sobre aqueles que foram maus. Exemplo: aqueles que escreveram doutrinas totalmente erradas, por exemplo, Hitler, um exemplo, né? O que aconteceu lá, o que ele fez lá, já teve seu juízo particular, certo? Já teve o seu juízo particular. Não sabemos se ele se arrependeu, isso e aquilo, mas vamos colocar somente aquilo que nós sabemos, tá bem? Aconteceu todas essas situações, tudo aquilo que nós sabemos, né? Aqueles que estudam história. Pois bem, acontece que ainda continua, até hoje, muitas maldades acontecendo por conta e inspiração desta outra situação. Muitos grupos neonazistas que têm surgido pelo mundo, né? E coisas semelhantes, inspiradas naquilo que aconteceu lá. Também as maldades serão colocadas sobre aqueles que praticaram maldade lá atrás. Entendem? Então, a herança que foi deixada será colocada, portanto, nas costas daquele que praticou. Se praticou bem, a herança será colocada, será a bondade. Se praticou o mal, e daí o mal veio, então a maldade será imposta sobre os seus ombros. É mais ou menos isso que acontecerá também no juízo final. Por isso, irmãos e irmãs, que está dizendo aqui na profecia de Daniel. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Ou seja, aqueles que foram santos, aqueles que permitiram ser alcançados por Jesus Cristo, aqueles que ensinaram as virtudes às pessoas, estes brilharão no céu. Brilharão. Estes estarão sendo santificados, imersos na santidade do Senhor. Agora, aqueles que porventura viveram as trevas, certamente não irão brilhar no céu. Por isso, minha gente, deixemos aquele pensamento torto que tem crescido no meio de nós, né? De que qualquer situação, qualquer coisa, a gente acha que essa pessoa está no céu. Morre alguém, essa pessoa foi tão boa. Mas, gente, não viveu em nada a santidade. Não viveu em nada. Por isso que a gente tem que rezar na intenção, para que essa pessoa tenha se arrependido antes de morrer. Para que essa pessoa, porque assim como Deus não tem tempo, a nossa oração também expande o tempo, vai para fora do tempo, né? Quando a gente oferece uma missa em favor de alguém, é como se a nossa oração saísse do tempo e fosse em favor desta pessoa lá atrás, no nosso horário, no nosso tempo, na nossa história, não é? Porque a missa é atemporal. O meu TCC na teologia chamava inclusive isso: a missa é o banquete que abrevia o tempo, faz com que venha o sacrifício de Cristo lá de 2000 anos atrás acontecer nesse instante, mas também aquilo que vai acontecer no último dia, no dia derradeiro, lá no fim dos tempos, acontece também agora. Porque só no fim dos tempos é que tudo será revelado, mas nós já partilhamos do banquete da vida, que é a Eucaristia. Por isso, nós cantamos junto com os anjos e santos: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, junto com os anjos e santos, ou seja, aqueles que já estão no céu. Por isso que nós nos tornamos uma só voz. Mas para isso precisamos também nós buscar a santidade. Também nós precisamos nos esforçarmos para viver
a misericórdia de Deus e colocar em prática os seus ensinamentos. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por cada um de nós e nos permita manter os olhos fixos em Jesus e nos esforçarmos para sermos santos como o Pai do céu é santo. Professemos nossa fé.